Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu quero tecer um comentário acerca do filme Conclave, filme de 2024 que concorreu ao Oscar, inclusive Oscar de melhor filme no ano de 2025, um filme que aborda o processo que culmina na nomeação de um novo Papa. Eu vou falar sobre este filme, vou apresentar a vocês a minha leitura acerca deste filme, resgatando algumas ideias que estão presentes neste filme, compartilhando com vocês a visão acerca desse processo de nomeação de um novo Papa, expressado, representado neste filme, né? Temos algumas ideias aí interessantes, né, para pensarmos algumas coisas a partir do conclave, né, a partir deste filme. Mas antes eu quero convidá-los para se inscreverem no nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura, né, um pouco de arte, né? E minhas férias aqui estão agitadas hoje, né, então peço um pouco de paciência a vocês, né, principalmente Capitu, né, que é minha cachorra, minha pastora Malinois, né? Tá meio agitada hoje, mas enfim, né? Vamos lá, né? Então eu peço a vocês que nos ajudem compartilhando esse espaço com outras pessoas, façam aí os seus comentários acerca dos conteúdos aqui apresentados, se viram, se assistiram ao conclave, né? Deixa aí a sua opinião, repetindo, né, aquilo que a gente sempre costuma dizer antes de falar de um filme, né? O ideal é que você primeiro assista ao filme para depois assistir a esta nossa exposição, né? Porque ao longo de nossa exposição a gente vai colocando algumas coisas que de repente tiram, né, a tua curiosidade em assistir ao filme, né? Tiram o teu desejo de assistir ao filme, né? A gente antecipa algumas coisas que seriam boas, que vocês experimentassem, primeiramente vendo a obra, né? Vendo, assistindo ao filme, né? Então assistam o filme primeiramente, né? Se já assistiram, deixem aí as suas impressões, né, sobre a obra. Enfim, né, nos ajude interagindo aqui conosco por meio dos seus comentários, divulgando esse espaço a outras pessoas para que elas também possam acessar os conteúdos aqui abordados, né? Se inscrevam em nosso canal se ainda não se inscreveram, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu joia, e isso é muito importante para o nosso trabalho. Bem, como eu já antecipei a vocês, né, o Conclave é um filme de 2024 que vai concorrer ao Oscar de 2025, né, aquele mesmo Oscar que para nós brasileiros foi um Oscar histórico, né, porque ganhamos a nossa primeira estatueta com Ainda Estou Aqui, né, nesta cerimônia da Academia de Arte Cinematográfica, né? Concorreu também, concorreu ao Oscar de melhor filme, inclusive, o Conclave, concorreu a Oscar de outros, concorreu a outros Oscars, incluindo o de melhor filme, desculpem, mas ganhou apenas o Oscar de melhor roteiro adaptado. Este filme, que é dirigido pelo um diretor que eu particularmente não conheço muito, o Edward Berger, este filme é protagonizado pelo ator Ralph Fiennes, né? Grande ator Ralph Fiennes, que trabalhou em filmes como Jardineiro Fiel, né? A meu ver, né? O grande filme
aliás, dois grandes filmes com o Ralph Fiennes, né, que na minha opinião, né, que são O Jardineiro Fiel, no qual ele é o protagonista, né? Inclusive eu já gravei um vídeo aqui no nosso canal falando sobre este filme e a crítica que ele encerra, que ele faz, né, a indústria farmacêutica. Esse nosso vídeo está aqui em nosso canal, procure que você vai achar, é um dos vídeos que mais visualizações teve aqui em nosso canal, né? O Ralph Fiennes também trabalhou na Lista de Schindler, né, filme maravilhoso do Steven Spielberg, trabalhou também no outro filme que ganhou muitos Oscars, o Paciente Fiel, desculpa, desculpa, tô confundindo o Jardineiro Inglês, o Jardineiro Fiel com o Paciente Inglês, né? O Ralph Fiennes também trabalhou no Paciente Inglês, né? Um filme que eu preciso assistir novamente, porque a primeira vez que eu vi, ele não me marcou tanto, eu preciso assisti-lo novamente. Mas enfim, Ralph Fiennes já é um ator muito consagrado, né? E ele vai interpretar no Conclave o cardeal Thomas Lawrence. Lembremos, né, que com a morte do Papa, após as exéquias, né, após os rituais fúnebres em torno do velório, do sepultamento do Papa, na sequência nós temos o conclave, que é a reunião do colégio de cardeais para a escolha de um novo Papa. Portanto, o trono da Santa Sé está vacante, o Papa faleceu e, por conta disso, um outro Papa deve ser escolhido, né? Deve ser nomeado, né? E aí se inicia um verdadeiro processo, um verdadeiro jogo de xadrez, né? Porque quem vai presidir este conclave é o Thomas Lawrence, né? Um cardeal inglês e um cardeal que está passando por um processo de crise, né? Mas não crise em relação à fé, crise em relação não crise em relação à fé em Deus, mas crise em relação à fé, à esperança na igreja, né? O cardeal Thomas Lawrence, né, identifica na igreja um certo processo de desgaste, um certo processo um certo processo de esgarçamento, né, da estrutura da igreja, enfim, o cardeal Thomas Lawrence percebe que a igreja já não é essa instituição que dialoga com o nosso tempo, né, já não consegue estabelecer uma interlocução, né, a sua crise seu conflito em relação ao futuro da igreja, ele desacredita no futuro do futuro da igreja, né? Não tem muitas esperanças do futuro, acerca do futuro da igreja, né? Essa crise dele encarna a própria crise da cristandade, sobretudo a cristandade católica, que ao longo das últimas décadas aí vem perdendo muitos fiéis, né? Vem perdendo muita gente. Aliás, é uma crise que assola o cristianismo como um todo, né? O cristianismo, que continua sendo a maior religião do mundo, né? A maior religião monoteísta do mundo, né? Vem perdendo muito espaço, né? Vem perdendo muitos fiéis ao longo das últimas décadas, né? Em contrapartida, o islamismo, que é a segunda religião, a maior religião monoteísta do mundo, o islamismo cresceu muito em termos de adeptos, né? Então você tem um cristianismo que sofre já ao longo de algumas décadas, né? Uma crise muito grande. E o cardeal Thomas Lawrence, né, vai encarnar esta crise, né? E é uma crise também vivenciada pelo Papa que acabara de falecer, né? Vivenciada
Veja que interessante que o filme é concomitante, quase que simultâneo, né, à morte do Papa Francisco, né? Existe quase que uma concomitância, né? Papa Francisco faleceu ano passado, né, 2025, se eu não estiver enganado. Né? O filme é de 2024, então é um filme concomitante aí a morte do Papa Francisco, né? E o Thomas Lawrence vai por conta dessa sua crise, né? Por conta desta percepção que ele tem acerca de uma instituição religiosa que está ultrapassada, de uma religião, de uma instituição religiosa que já não consegue mais estabelecer um diálogo, uma interlocução com, com o mundo atual, né? Com o nosso tempo, né, com esta nossa sociedade, né, ele vai defender a nomeação de um papa mais progressista, né? E é claro que essa sua opção, essa sua escolha, essa sua linha teológica acerca da sucessão papal vai gerar muita controvérsia, vai gerar muita discussão, vai gerar muito embate, muito questionamento. Por quê? Porque a sua orientação teológica, que é uma orientação teológica mais progressista, vai entrar em colisão com os cardeais mais tradicionalistas, né? E o embate maior se dará entre o cardeal Thomas Lawrence, né? E o cardeal Tremblay, né? Interpretado pelo ator John Lithgow, né? Que vai incorporar vai incorporar essas tendências mais conservadoras, né? Então o filme, o clímax do filme gira em torno destes embates, né, envolvendo correntes opostas dentro da igreja, no interior da igreja, né? Você tem de um lado os cardeais mais progressistas, né? E do outro você tem os cardeais mais conservadores, né? E é interessante, e daí a importância de assistirmos a estes filmes dentro do seu contexto histórico, né? Assistirmos a estes filmes considerando o contexto histórico no qual eles estão inseridos, né? É interessante que o discurso mais inflamado em prol de uma igreja mais conservadora vem justamente de um cardeal italiano, né? É um discurso proferido por um cardeal italiano, né? E nós estamos num contexto em que quem governa a Itália é a extrema-direita, né? Encarnada pela senhora Giorgia Meloni, né? Que é uma política de extrema direita, uma política que tem uma política que defende pautas antimigratórias, né? Uma política que defende pautas mais conservadoras, né? E portanto não é à toa que esse discurso, o discurso mais inflamado em prol do conservadorismo da igreja, é proferido por um cardeal italiano, né, que está defendendo, inclusive a volta da igreja, aqueles ritos, né? É um camarada saudosista da missa tridentina, por exemplo, que era a missa celebrada em latim, né? Veja, a missa celebrada em latim. Veja, a Igreja Católica falando o idioma de seus fiéis já não consegue alcançá-los. Imagine um retrocesso a ponto de restabelecer, restaurar
a missa tridentina, né, a missa em latim. Lembremos-nos que antes do Papa Francisco, não é, quem era Papa era Bento XVI, né, o cardeal Ratzinger, que é uma figura, do ponto de vista teológico, uma figura brilhante, né? O Ratzinger devemos reconhecer, né? Do ponto de vista teológico, era um teólogo brilhante, né? Era um teólogo extremamente capacitado, né? Mas do ponto de vista da moral, era uma figura extremamente conservadora, ultra conservadora, né? O nosso Leonardo Boff que o diga, né? Que o enfrentou em Roma durante aquele processo, né? De excomunhão lá, do Boff, né? Leonardo Boff, né? Então, figura extremamente conservadora, né? E a Itália é governada por uma presidente extremamente conservadora, né? Giorgia Meloni, né? Então, esse discurso italiano, do cardeal italiano encarna esse conservadorismo, né? Olha, o que veremos aqui, portanto, é um embate entre conservadores e progressistas. Cardeais, que defendem, né, o conservadorismo da igreja e conservadorismo em relação a essas pautas mais atuais, né, e papas que defendem pautas mais progressistas, né, maiores espaços para a vocação ministério das mulheres na igreja, né? Inclusive há uma freira no filme interpretada pela grande atriz Isabella Rossellini, né? Isabella Rossellini que trabalhou lá atrás em Veludo Azul, filme do David Lynch, né? Grande atriz, foi também uma grande modelo, né? Inclusive eu gosto muito da Isabella Rossellini em relação a algumas pautas que ela defende aí fora, né? A Isabella Rossellini está muito engajada em questões relacionadas ao meio ambiente, né, em questões envolvendo o respeito aos animais, né, enfim, né, Isabella Rossellini tem umas pautas com as quais eu me identifico muito aí fora, né, ela tem uma militância fora das telas, longe das câmeras, né? E ela está presente nesse filme, e a fala dela aos cardeais vai ser uma fala determinante, né? O que mostra o quanto que a presença da mulher, a atuação da mulher nos espaços eclesiásticos é uma atuação importantíssima, né? E a atuação essa que os cardeais mais progressistas defendem, né? Que os cardeais mais progressistas pleiteiam, lutam, né? E é nesse jogo de discurso, de diálogo, que a coisa vai tomando corpo, né? Tudo fica mais intrigante com a chegada de um cardeal que servia a igreja em Cabul, no Afeganistão, né? E vejam, como cardeal, ele também tinha o direito, né, a assumir o trono da Santa Sé, né, assumir a vaga deixada pelo Papa, né? Portanto, ele é um candidato elegível, né, a esta cadeira. Entretanto, há um choque, porque é um cardeal vindo de Cabul, no Afeganistão, e um cardeal cuja nomeação ao colégio de cardeais não havia sido manifestada publicamente pelo Papa falecido, né? Tanto é que a escolha papal por este cardeal foi uma escolha pectore, né? Uma locução latina que aparece no filme, né?
e que significa do peito ou do coração, in peitore, em italiano, né, do coração. Foi uma escolha do coração. E esse cardeal foi uma escolha do coração do Papa. E por que é uma escolha do coração? Porque essa escolha fica guardada apenas no coração do Papa. É uma escolha secreta do Papa, é uma escolha que o Papa faz em segredo e não a revela aos demais cardeais, não a torna pública. Por isso que esse cardeal de Cabul é uma escolha in pectore do Papa. E quando ele se apresenta, é um verdadeiro choque, porque ninguém o conhecia, ninguém sabia da sua existência como cardeal, né? E isso vai acentuar ainda mais o mistério que vai envolver essa trama, né? Vai acentuar ainda mais o clímax, o enredo, vai dar mais dramaticidade ao enredo do filme, né? Enfim, né? Inclusive, vejam, esse termo in pectore, né? É um termo que para quem assiste o filme, né, buscando esses elementos culturais, buscando aprender, porque o filme, o cinema também é um caminho que se abre para gente construir formação cultural, né? Vejam, o filme trabalha nos coloca diante de muitos elementos relacionados à cultura da Igreja Católica, né? Muitos elementos culturais, elementos extremamente interessantes, né? Os próprios rituais que seguem a morte de um papa, né? São rituais que vão nos dando uma noção desse caráter litúrgico e cultural, ritualístico e cultural da Igreja Católica, né? Existe todo um processo, né, que marca a morte de um papa, né? Você tem o véu branco que é depositado sobre o rosto do papa falecido, né? Se tira o anel papal do dedo dele, né? E daí segue uma outra finalidade que é dada a este anel, né? Você tem o selamento do quarto em que o Papa residia, né? E onde ele foi encontrado morto no filme, né? Enfim, são elementos que têm um significado, são símbolos, né? Que tem um significado, e para quem gosta muito de semiótica como eu, né? Para quem se interessa por esses signos, né? E busca neles o significado, inclusive para atingir o seu discurso, porque esses símbolos encerram também, claro, um discurso, né? Que é o meu caso. Eu particularmente gosto, eu aprecio no cinema, duas coisas que eu aprecio no cinema são a sua linguagem, né? E aí nós temos toda essa vertente semiótica do cinema, que é algo que me interessa bastante, né? E as ideias, como professor de filosofia, as ideias, né? A visão de mundo, né? As proposições, os argumentos que estão no filme me interessam bastante, né? Então um filme como esse é um filme que tem muitos símbolos, muitas metáforas, né? É um filme que, para quem se atém a esses detalhes e quer conhecê-los melhor, é um prato cheio para contribuir com a nossa formação cultural, né? Com a nossa formação cultural, né, para o nosso conhecimento, né? Então o próprio conclave, né, o próprio ritual dos votos, né, é um negócio extremamente interessante. Então o filme vai nos colocar diante de todo este cenário de embate ideológico e que, de alguma forma, apimenta mais esse filme, por assim dizer. Por quê? Porque, embora o filme se passe num espaço, o enredo se
desdobre num espaço isolado, né, num espaço muito restrito, e os cardeais, o colégio de cardeais, neste período em que dura o conclave, os cardeais ficam isolados, distantes do mundo, né? Eles se isolam em relação ao mundo, né? Justamente para não serem afetados pelo mundo externo, né? Pelo mundo lá fora, né? Para que os negócios, os caminhos do mundo lá fora não afetem os cardeais aqui dentro, né? Dentro do conclave, né? E vejam, isso se dá num contexto em que Roma sofre alguns atentados terroristas, né? E esses atentados terroristas são realizados por facções islâmicas, né? O que vai dar mais, alimentar mais o discurso dos cardeais conservadores, né? Porque os progressistas são tolerantes em relação às outras religiões, né? Já os progressistas os progressistas são mais tolerantes em relação às outras religiões. Já os conservadores são mais fechados, né? Os conservadores, encarnados na figura de um cardeal italiano, esqueci o nome do ator e da personagem que ele representa no filme, mas enfim, tá lá, quando vocês assistirem vocês irão identificá-lo. Inclusive, esse cardeal italiano mais conservador, né, vai se valer desses ataques para endossar, né, a necessidade da igreja se fechar mesmo em relação às outras religiões e conflagrar com elas uma verdadeira guerra santa, né? É isso que ele está propondo, uma verdadeira guerra santa, por assim dizer, contra as outras religiões. E vai criticar os cardeais conservadores por conta de sua postura relativista. E aí, meus caros, minhas caras, e aí entra alguns conceitos, entra um conceito filosófico extremamente rico em relação à história da filosofia, né? O relativismo postulado por algumas correntes filosóficas entra na tradição filosófica ocidental por meio dos sofistas, né? Porque a verdade para os sofistas não defendiam uma verdade absoluta, né? Os sofistas não defendiam uma verdade universal. Para os sofistas, a verdade não era objetiva. Para os sofistas, a verdade era subjetiva. Ou seja, cada indivíduo estava autorizado a postular, a afirmar aquilo que é ou que não é verdadeiro, né? Lembremos-nos da frase do grande sofista Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas, né? Então, a medida das coisas não é dada pelas coisas, mas é dada pelo indivíduo que mensura as coisas, né? O homo mesura, né? O homem medida, né? O homem que mede, que calcula, que reduz tudo à sua forma de entender e julgar o mundo, né? Então, os cardeais mais progressistas, diante desse contexto de atentados terroristas protagonizados, encabeçados por facções islâmicas, né? Os cardeais mais progressistas serão acusados por este cardeal italiano de aderirem ao relativismo, né? Ou seja, o que é a verdade? Ora, a verdade depende de cada indivíduo, né? E que sempre foi
uma proposição, um argumento ah, que está na base da formação teológica da igreja, porque a teologia eclesiástica, a teologia cristã, lida com verdades absolutas, lida com verdades universais, né? Por exemplo, o nascimento virginal do Cristo, né? Isso para a igreja católica é uma verdade absoluta, é uma verdade universal, você não pode demovê-la do credo religioso, credo católico, né? Porque demovê-la do credo católico, o cristianismo começa a ruir das suas estruturas, né? A ressurreição do Cristo, né? Olha, isso é uma verdade universal, inquestionável para a Igreja Católica, né? E à medida que cardeais mais progressistas, e aqui é a crítica feita pelos cardeais mais conservadores, né? Aqui é a crítica feita pelos cardeais conservadores, né? À medida que os cardeais progressistas adotam um discurso mais relativista, eles também colocam em xeque, né, e eu uso essa expressão xeque, né, aqui de forma muito contextualizada, né, porque como vocês irão perceber no início do filme, a metáfora do conclave enquanto um jogo de xadrez é dada assim explicitamente, né, a questão da semiótica, a questão do símbolo, da metáfora, né, do significante, do significado, né, tá lá no filme, é dada dada no filme, né? Então, quando você assume uma postura mais progressista, você adere ao relativismo, que vai colocar alguns dogmas cristãos em xeque, né? Porque se tudo é verdade ou não, né? Se a verdade depende de juízos mais subjetivos, então o nascimento virginal do Cristo, né, a Imaculada Concepção de Maria, né, Conceição de Maria, né, é também relativizada, pode então ser relativizada, né? Maria deu à luz o menino Jesus, sendo ela virgem, verdade ou não? Depende. Né? Jesus ressuscitou dentre os mortos, verdade ou não? Depende de quem julga, depende de quem lê, depende de quem interpreta, ou seja, esses eventos que estão no fundamento, na base da igreja cristã, né, do cristianismo em todos os tempos, né, em todos os lugares, estes fundamentos começam a ser postos em juízo. Eles perdem a sua objetividade, eles perdem a sua universalidade, eles deixam de ser verdades absolutas para se tornarem verdades relativizadas, né? Então esse é o discurso, esse é o argumento que os conservadores irão evocar para criticar os progressistas, né? E em contrapartida, eles terão do lado dos conservadores alguns argumentos bastante curiosos, né? O próprio argumento, né? O próprio discurso feito pelo cardeal Thomas Lawrence ao abrir o conclave, né? É um discurso que defende uma concepção de fé pautada na tolerância, né? E vejam, esse discurso do Thomas Lawrence, né, é um discurso extremamente interessante, por quê? Porque a postura filosófica que os cardeais progressistas, né, representados por Thomas Lawrence, a postura filosófica que eles assumem que eles assumem é uma postura filosófica cartesiana, né? Vejam, acusados de sofismas, né? Acusados de relativistas, né? Taxados de relativistas, eles vão assumir
na figura de Thomas Lawrence uma postura cartesiana, né? Porque o discurso do Thomas Lawrence, ou vejam com atenção, né? Vocês que já assistiram o filme, se puderem assistam de novo, mas pautado nesse discurso do Thomas Lawrence, que é o discurso que abre o conclave, que é um discurso extremamente cartesiano. Ele vai fundamentar os seus argumentos a partir de uma filosofia, a partir da filosofia de Descartes, né? Porque ele parte do pressuposto de que o pior pecado da igreja não é um pecado moral, é o pecado filosófico, é o pecado da certeza, é o pecado da certeza. Né? O problema da igreja são as suas certezas, as suas convicções. E por que isso é um problema? Porque quando você assume determinadas convicções, assume determinadas certezas, você não se abre para o diferente, você não se abre para o outro, você não se abre para os demais, você não se abre para o discurso oposto. E a certeza é inimiga da fé. Por quê? Porque se sabemos de tudo, se conhecemos tudo, se temos convicções a tal ponto de que não precisamos mais ouvir as razões do outro, e vejam, nesse sentido, o filme é extremamente contemporâneo, né? Nós que vivemos num mundo em que cada vez mais os indivíduos se fecham em bolhas, né? Se fecham em suas certezas, em seu mundo, em suas certezas ideológicas, e vocês já puderam notar aqui, que embora o conclave se dê num espaço fechado, microcósmico, né? As discussões aí presentes são discussões que têm acirrado as paixões em quase todos os cantos deste mundo, né? Em quase todos os lugares deste mundo, né? São discussões ideológicas, vocês já puderam notar, porque hoje a balança que marca as relações políticas no mundo, né? A balança está determinada por esses dois segmentos, né? O segmento mais progressista, o segmento mais conservador, né? O Brasil, o nosso país é exemplo disso, né? Vivemos num contexto de polarização, não só o Brasil, né? Estados Unidos, Hungria, por aí vai, né? Enfim, tantos outros países, né? Mas enfim, dentro deste mundo polarizado, que se digladia a partir de dois segmentos, dois estratos ideológicos opostos, né, um marcado pelo conservadorismo da extrema-direita, outro pelo progressismo, pelo progressismo, né, encabeçado mais pelos segmentos de esquerda, né, segmentos políticos de esquerda, né, o filme representa isso. Portanto, é um filme que o enredo se passa num espaço reduzido, mas ele está representando o grande espaço que é o mundo, porque os embates ali são embates ideológicos e muito pertinentes em nosso tempo, e muito atuais, né? E o discurso do Thomas Lawrence vai ser este discurso contrário às certezas, não é? Contrário às convicções. Por quê? Porque as convicções as convicções estimulam a intolerância, o desrespeito ao outro, né? O encerrar os ouvidos para o outro, né? Vejam, tema extremamente atual, nós que vivemos neste mundo, nós que cada vez mais nos fechamos em nossas bolhas, né, nos fechamos em nossas convicções e não queremos ouvir o outro, diferente aquele que pensa no sentido contrário a nós, né? Então, vejam, o filme é atual até nesse sentido, né? O filme
pertinente até nesse sentido, e para o Thomas Lawrence, essa certeza é um problema para a fé. Por quê? Porque se você já sabe de tudo, se você conhece tudo, se você entende tudo, por que ter fé? Haja vista que a fé existe como forma do indivíduo professar uma crença naquilo que racionalmente é inconcebível, naquilo que racionalmente é incompreensível, né? Como compreender o nascimento virginal do Cristo, como compreender a ressurreição do Cristo dentre os mortos. Olha, racionalmente, cientificamente, racionalmente, esses eventos são impossíveis. É por isso que existe a fé. E quando você adota uma postura de absolutas certezas, você se fecha para a fé, você deixa de crer. Por quê? Porque você deixa de crer no mistério. O mistério, se soubéssemos de tudo, nada haveria no universo que fosse misterioso. Logo, não haveria necessidade para a fé, porque tudo seria claro, compreensível e explicável. Vejam por onde vai o discurso do cardeal Thomas Lawrence. Daí ele concluir que o grande pecado da igreja nesses nossos tempos é o pecado da certeza. E quando ele faz da certeza, das convicções, o objeto de sua crítica, ele abre um pressuposto para a dúvida. A dúvida é legítima, inclusive ele vai defender a legitimidade da dúvida recorrendo até um episódio bíblico, né? Ele vai dizer, inclusive, que Cristo na hora da morte duvidou. Né? Ora, Jesus no alto da cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ora, Jesus aí duvida de que Deus estava com ele naquele momento, né? Estava com ele na cruz, estava com ele no auge de sua paixão, né? Então Jesus duvidou, né? E Tomé também foi um apóstolo que duvidou, né? E Jesus não critica a dúvida de Tomé, pelo contrário, se aquece dele, porque Tomé diz aos outros discípulos, né? Se eu não vir o Cristo, eu não crerei, né? Jesus depois se manifesta aos 11 apóstolos, estando Tomé reunido com eles, né? E pede a Tomé que o apalpe, né? Que toque em suas feridas, que toque em seu corpo, para ver que ele tinha corpo, tinha osso, né? Vejam, Jesus não desdenha da dúvida de Tomé. Pelo contrário, Jesus contribui para que Tomé creia a partir da sua dúvida, né? Então, o discurso do cardeal Thomas Lawrence vai ser pautado na importância da dúvida e na crítica às certezas. Neste aspecto, é um discurso extremamente cartesiano. E por quê? Porque Descartes, em suas meditações metafísicas, também assumiu essa via da dúvida, né? Ora, Descartes cristão, né? Descartes formado a partir de um pensamento jesuítico, né? O Descartes que conheceu muito bem a teologia cristã lá no Colégio de La Flèche, né? Ora, Descartes também vai partir do pressuposto de que para se chegar a verdades universais, primeiro você tem que partir da dúvida, né? Ou seja, você tem que duvidar de tudo aquilo que até então você tinha como certeza. E duvidar aí, gente, não é o simples ato, duvidar em sentido cartesiano, né? Em vertente cartesiana. Duvidar é identificar as contradições dos discursos que aí estão. Duvidar é identificar as contradições das nossas convicções, né? A dúvida volta para dentro. Ora, eu sei, mas por que eu sei?
isto que eu sei tem ou não contradições, está bem ou não fundamentado, e a partir daí, se voltando para aquilo que eu sei, se voltando para as minhas convicções, é como se eu tirasse as minhas convicções de mim, as colocasse diante de mim e a partir daí assumisse essa postura de dúvida, de crítica mesmo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo. A partir desse movimento de crítica, eu posso identificar as contradições daquilo que eu tenho como, que eu tinha como certeza absoluta, certeza universal, né? E isso se dá por meio desse processo de dúvida. Ora, a dúvida cartesiana vai a um extremo tão elevado, né? Vai a um ponto tão extremado, né? Vai a um ponto tão radical, né? Que Descartes vai duvidar até mesmo da existência de Deus, né? Vai duvidar até mesmo da existência de Deus. Portanto, o cardeal Thomas Lawrence, quando assume esse discurso que visa criticar as convicções e legitimar a dúvida, né, vai assumir também uma postura cartesiana, mas sempre lembrando, né, que Descartes não, embora tenha adotado uma dúvida hiperbólica, radical, o Descartes não pode ser considerado um filósofo cético, né? Pessoas que não estudam Descartes mais a fundo, né? Que ficam só na dúvida, né? Acabam julgando Descartes como um filósofo cético. Descartes não é um filósofo cético, porque ele parte da dúvida, mas ele vai chegar a algumas certezas, né? Então a dúvida posta pelo cardeal Thomas Lawrence não nos permite afirmar que seja uma dúvida cética. Porque, pelo contrário, ao longo da sua fala, você vê que ele possui convicções, e convicções, inclusive, acerca da sua fé, mas é a dúvida necessária para que repensemos, talvez não todas, mas sobretudo aquelas convicções, né? E esta é a finalidade de sua fala, que pensemos aquelas convicções que nos tornam extremamente inflexíveis, rigorosos, injustos e até mesmo desumanos com aqueles que pensam diferentemente de nós, né? Aqueles que pensam diferentemente, fora, diríamos hoje, né? Fora das nossas bolhas, fora do nosso mundinho, né? Então, nós temos, em termos filosóficos, este embate que envolve, por um lado, o cartesianismo, por outro, o relativismo sofístico, né? São duas vertentes filosóficas que nós encontramos aí no filme que vão se digladiar, né? Enfim, né? É um filme muito bom, como vocês já puderam notar, é um filme, e eu já estou concluindo, né? É um filme que tem, na verdade, uma pegada bastante política. Por quê? Porque a ideia é mostrar o quanto que a escolha de um papa, né? Alguém que vai assumir um trono, portanto, uma posição de poder e poder político também, né? Roma, aliás, o Vaticano é um estado, né? O Papa é uma figura, é um chefe de Estado, né? É um chefe de governo, né? O Vaticano é um Estado. Isso desde o Tratado de Latrão, desde o Concílio, desde o Tratado de Latrão, né? O Vaticano é o menor Estado do mundo, portanto, Papa que assume, o Papa encarna também um poder político, né, um poder governamental, não é? E veja, o processo que envolve a escolha de um Papa é um processo também marcado pelo jogo, que também incorpora esse jogo político, né? Que também incorpora essa questão mais política. E a gente vê isso ao longo do filme, né? Portanto, é um filme que tem essa abordagem mais política da igreja, né? E é um filme que também nos ajuda a ter... Ó, a Aisha já está irritada com a Capitão. Aisha não...
Já tá irritada com a Capitu. Enfim, é um filme que tem essa pegada mais tem essa pegada mais política e cuja finalidade é mostrar o quanto que o Papa é uma figura limitada, o Papa é uma figura... Por quê? Porque à medida que o enredo se desdobra, todas as limitações dos cardeais vêm sendo expostas, né? vêm sendo mostradas, né? O que mostra que o Papa é essa figura limitada, essa figura também pecadora. O filme tem como finalidade apresentar as limitações do Papa, né? Isso tá muito presente numa fala, numa proposição usada por um dos cardeais, que diz que embora servirmos a ideais, nós não somos ideais. Portanto, o filme também tem essa finalidade de desconstruir essa imagem idealizada do Papa, que é uma imagem feita por muitos católicos, por muitos fiéis. O Papa não é essa figura, ideal, como idealizada por muitos fiéis. Pelo contrário, isso vai ficar presente no filme à medida que os desvios morais dos cardeais vão sendo expostos, né? Vão sendo mostrados, né? Vão sendo colocados no filme, né? Portanto, o filme tem essa vertente mais humana, mais política, né? É um filme muito bom, serve como entretenimento também, porque não, a história é bastante intrigante, bastante interessante, né? E é um filme que eu sugiro a vocês que não assistiram, que assistam, tenho certeza que muito provavelmente vão gostar, né, deste filme, vão gostar dessa... É uma grande obra, foi muito badalada, inclusive, né, naquele período em que esteve em cartaz e naquele período que antecedeu o Oscar, né, então vale a pena assistir a este filme, né, eu recomendo. Não estou apresentando a vocês aqui o DVD do filme, né, porque eu não tenho o DVD ainda original do filme, né? Talvez eu compre mais adiante, né? Mas é um filme que eu faria questão em tê-lo em minha coleção de DVDs, né? Uma boa obra, né? Uma obra que vale a pena ser vista, vale a pena ser apreciada, né? Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa breve reflexão sobre este filme, né? Quem não assistiu o filme, assista o filme, né? Se você assistiu, não se esqueça de deixar aí os seus comentários, né? Isso nos ajuda bastante. Deixa aí suas impressões sobre o Conclave, né? Sobre este filme. Nos ajude divulgando esse espaço com outras pessoas. Se gostou dessa reflexão, deixa aí o seu joia, né, o seu like, e em breve nós retornaremos aqui para falarmos de um outro filme, né? Espero que vocês tenham gostado. Em breve nos reencontraremos. Um forte abraço e até lá.